Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema na pauta tá escrito tudo com letra grande, muito interessante, abrangente, cheia de curiosidade e muita história. Hoje o papo é sobre cerveja e sociedade com Eduardo Marcuso, geógrafo do Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA, mestre em sustentabilidade, doutor em geografia, sommelier de cervejas homebrew, mais popularmente conhecido como cervejeiro caseiro, consultor da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja do MAPA, mais de 15 anos de estudo no setor cervejeiro, ou seja, ele estuda cerveja por mais tempo que eu tenho de vida. Ah! Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Iris Pay, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa, Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer e The Beer Agency. Agora sim, Eduardo, dá um alô pra galera. Fala, galera. Boa noite. É um prazer estar falando com vocês aí. Surra de Lúpulo é referência aí, então é muito legal estar batendo esse papo aí com vocês. Muito obrigado, Eduardo. Seja muito bem-vindo. E hoje eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar do Zé Carioca das IPAs. Esse papo aqui vem de um geógrafo, mas com uma boa pegada de antropologia. Tô entendendo isso, Eduardo? Tem. E aí, meu irmão, não dá pra ser antropólogo no Brasil sem olhar pro Zé Carioca. Tá certo. É isso aí. Né? Eu achei tão bonitinho a Lud falar que a vida dela começou assim que ela conheceu a Ana Lu. Olha a declaração aí de amor. Não foi isso não, porque se fosse eu só tinha 10 anos. Pai! Não, mas olha só. Aceita o brinde. Tô te ajudando. Que dói menos. Eu tô te ajudando. Vem cá, a gente costuma beber enquanto bate esse papo aqui. Conta pra gente, Eduardo, hoje você vai beber alguma coisa ou vai ficar na água, no suquinho? É aquele negócio. Vocês acham que eu vou beber uma IPA? Achou errado, tá? Quer dizer, desculpa. Desculpa a brincadeira aí. Que isso? Mas eu tô com uma Heller House mais em Doppelbock. Porra, pá! É um presente que eu ganhei do meu primo. É a Camerade aqui de Sorocaba. Uma cerveja, eu vou até abrir, não vai sair o barulho aí, mas tá aqui. Eu gosto muito das maltadas também, das IPAs, mas a gente vai estar apreciando aí pra bater o papo com vocês. Perfeito. Também sou grande fã das maltadas. Vai daí, Lud, e você? Bom, hoje eu tô aqui trabalhando com H2O Minalba mesmo, né? Tá ok? Minalba paga nós. Hidratando, que é importante hidratar. Mas vamos saber o que o Zé Carioca, Zé Gotinha das IPAs. Zé Gotinha é bom. Zé Gotinha tem grande chance de virar herói nacional, hein? É bom. Esse cara é bom. Eu acho, total. Zé Gotinha é meu pastor e nada me faltará mesmo. Entendeu? Bivalente no meu bracinho, loguinho. Enfim, o que você tá bebendo por aí, Zé Gotinha? Eu vou beber uma Eisenbahn IPA. Gostamos da Eisenbahn, gostamos. Hoje eu tô na Eisenbahn IPA, gosto. Vamos lá, vou abrir aqui, mas eu tô abrindo atrás do microfone, não vai pegar mesmo. Não, fez um... Então tá. E aí, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, ou se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo, por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de 5 conto, 5 reais, 5 pila, escolha um lugar do país e use, sabe? 5 janjas. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Visto o que você escuta, tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora? Sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, antropologia, sociedade, geografia, qualquer porra, cara. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor
quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Vou repetir, gente, 5. Se for lá dar 4, não vai, não. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Vamos que vamos, então. Eduardo, conta pra gente o início da sua trajetória, da trajetória desse pesquisador e da pesquisa em cerveja. Começa contando um pouquinho aí desse início pra gente ter o ponto de partida do papo. Bom, vamos lá. Como a Lud falou aí, estudo isso há mais de 15 anos, porque eu comecei lá na graduação ainda. Eu fiz geografia em Rio Claro, e aí vem aquele negócio, né? Que você vai fazendo TCC, né? Uhum. Você tá lá, o desafio é o TCC, né? E aí um amigo meu, ele até hoje tem um canal no YouTube pra ensinar geografia, o Jean, mandar um abraço pra ele lá. E ele falou, bicho, você é de Boituva, eu sou do interior de São Paulo, aqui de Boituva. Uhum. Capital nacional do paraquedismo. Se vocês quiserem de assaltar, estão convidados. Mas aqui tem a sede do Grupo Petrópolis. Na época, lá em 2005, quando eu entrei, isso estava numa ascensão. E isso impacta muito na dinâmica social e espacial da cidade. Então a cidade cresceu muito com a cervejaria aqui, né? E aí eu estudei essa relação de uma grande empresa numa pequena cidade. Então foi muito interessante estudar nesse período, e isso foi me colocando também na ideia de fazer curso sobre cerveja, buscar atrás de referências da cerveja artesanal. E em 2005 o negócio era muito o primórdio, assim, né? Tinha pouca coisa, poucas cervejarias e poucas referências também. A gente não sabia onde buscar, onde pesquisar. Até hoje temos essa diferença. Cada um vai colocando o seu tijolinho, né? Mas aí na época eu era professor de geografia, eu virei professor de geografia e continuei estudando isso, pesquisando. E aí em 2013 eu entrei no mestrado aqui em Sorocaba, na UFSCar, estudando as pequenas cervejarias e mais uma questão de sustentabilidade. Foi quando eu me formei sommelier de cerveja pelo ICB em 2015. Defendi meu mestrado e aí eu passei no concurso do Ministério da Agricultura em 2016. E aí eu fui trabalhar na área de bebidas por conta do meu mestrado. Então a academia ajudou também na minha colocação lá dentro do ministério. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou, você é geógrafo, você vai trabalhar na pesca. Sem nada de pesca, bicho. Mal pega um lambari aí. E aí, mas como um colega nosso, Carlos Miller, colega do Mapa, que é cervejeiro, né? Cervejeiro na Alemanha, e entende muito do negócio, falou, pô, já li seu mestrado, pô, conversou com o chefe e tal, a gente conseguiu fazer isso. Então, o início da trajetória foi esse. Depois fui para Brasília, e aí trabalhei na área de bebidas, aí tem o doutorado, aí já é outra etapa, mas o início, assim, foi essa ligação entre a trajetória acadêmica e tá numa cidade em que a cerveja ela ajuda a organizar o espaço, né? Então, para você ter uma ideia aqui de termos de curiosidade, o Grupo Petrópolis é a 12ª maior cervejaria do mundo. Legal. Então, é um negócio, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Tá passando por uma situação aí da recuperação judicial, mas é um negócio muito grande para quebrar, né? O pessoal até fala se alguém vai comprar ou não, mas a planta tá aí, é uma das maiores plantas do Brasil, e Boituva, por causa disso, é a cidade que mais gera emprego em cervejaria no país. Legal. Então, essas coisas vão criando as condições para nascer pesquisadores nessa área, né? Quer dizer, onde a cerveja está dinamizando, está criando as coisas, o pesquisador, ele lança os olhos. Total. Eu acho muito legal você ter comentado isso pra gente já partir pra segunda pergunta na sequência, mas esse ponto que você falou, que eu acho que é importante a gente dar um holofote, que é como uma grande indústria, e a gente está falando de cerveja aqui, mas como uma grande indústria pode mudar a cara de uma cidade pequena. E aí, a gente está falando de uma grande indústria, mas se a gente brevemente tocar no assunto de como a cerveja, mesmo artesanal, pode mudar a cara de uma cidade, vou dar um exemplo aqui da querida Débora Lenen com a Proa, que foi lá, onde não tinha nem mato, abriu a Proa em Lauro de Freitas, não tinha esgoto, não tinha isso, não tinha água, não tinha nananã, abriu, a fábrica está aberta e agora acabou de abrir o Brewpub da Mindubir lá também, ou seja, a possibilidade daquilo ali virar um polo cervejeiro artesanal é muito grande, e o benefício, não é como o Grupo Petrópolis em Boituva, que gera uma quantidade de empregos absurda, mas traz uma segurança, traz uma melhoria para aquela região e etc. Então, gente, qualquer fábrica que se instale com responsabilidade vai trazer melhoria. Então, a cerveja está ali
né? Em qualquer nível, fazendo uma comparação de uma grande indústria para uma pequeníssima, qualquer nível ela vai trazer essa melhoria e vai trazer esse interesse que você falou, de estudar. Então, o redor ali, o que vai ter de gente aprendendo a provar cerveja boa, a trabalhar com cerveja, a aprender o ofício do cervejeiro, cervejeira e etc., não tá no gibi. Eu acho que esse é o highlight que era importante a gente deixar aqui, né? Nós gostamos de apresentar inovação e melhorias no mercado cervejeiro. E hoje não vai ser diferente. A IrisPay, que é nossa apoiadora em todos os projetos deste ano, tem o maior e mais completo sistema de autosserviço do Brasil. Eles possuem atendimento em todo o território nacional e oferecem suporte completo aos seus clientes e usuários. Já pensou ter mais pontos de venda para mostrar sua marca e vender 24 horas por dia sem preocupações? A IrisPay trabalha com sistema de cadastro com validação de maioridade com a mesma tecnologia dos bancos digitais, proporcionando total segurança para o seu negócio. Venha conhecer essa experiência inovadora e comece a lucrar com o poder do autosserviço de bebidas. Saiba mais acessando www.irispay.com.br. Bom, na sua tese, a gente já falou que tem um mestrado aí, tem um doutorado, na sua tese você aborda a relação da cerveja com a cultura e a geografia. Então você podia falar pra gente um pouco do que você chama de território da cerveja. O que seria isso? Antes de responder essa segunda, Lud, você tocou um ponto muito interessante que é o seguinte: a grande, ela tem esse impacto de milhões, bilhões de investimentos, né? A gente vê notícias aí, ó, abriu uma fábrica em Minas Gerais, bilhões. Abriu uma fábrica no Nordeste, bilhões. Uhum. Só que o pequeno ele tem uma coisa que o grande nunca vai conseguir. Também liga com essa pergunta do território da cerveja, que é essa questão cultural do seguinte. Por exemplo, essa cerveja que meu primo me deu, ele vai na cervejaria Camerade, ele compra do dono. Ele compra do cervejeiro, ele pergunta da receita. Ele interage de uma maneira com a cerveja que a grande nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. A grande tenta comprar as pequenas, né, para lançar suas artesanais e tal, mas ela nunca vai conseguir essa relação de intimidade, de proximidade, de intimidade, de solidariedade, de simbolismo que tem a pequena. Porque a pequena você vai lá na cervejaria do cara, você conversa com o dono, você conversa com o cervejeiro. Pô, aqui do lado do Votorantim, do lado de Sorocaba, tem a Bamberg. Pô, você vai lá no Alexandre lá, pô, o pessoal, eu entrevistei ele no doutorado, ele falou que, pô, a Bamberg ganha prêmio, os caras vão lá comemorar, pô, Alexandre, ganhamos e tal. Quer dizer, é uma coisa que a pequena, ela traz essa questão do desenvolvimento local de baixo para cima, né? Não é um negócio de cima para baixo que vem investimento, põe bilhões lá, é um negócio, claro, que vai movimentar a cidade. Mas de baixo para cima é uma outra relação. Você personifica a cerveja. A cerveja tem a cara de uma pessoa. Eu citei a proa da Débora Lenin, você citou a Bamberg do Alexandre. Sim. Aí você citou... Então, a Ocus Pocos tem a cara do Pedro e do Vinícius, e etc. Verace do Túlio. A Rueira tem a cara da Fernanda e do Bruno, e assim sucessivamente. Sim. Isso é muito importante destacar. Indo para a questão do doutorado, então, eu estava lá em Brasília, eu me mudei para lá, e aí eu falei, bicho, vou caçar coisa para continuar essa pesquisa de cerveja, né? E aí fiz o doutorado na UNB, trabalhando na área de bebidas. Isso me ajudou muito a ter contato com as pessoas do setor e tal. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia do território da cerveja, porque no mestrado eu trabalhei territorialidade e as cervejarias. Quando você vai falar de território, é um conceito mais amplo na geografia, que requer mais teorização em cima, né? Porque é um conceito muito antigo, dentro da própria geografia, e a gente conhece essa questão do território político, território do Brasil, território da cidade, território do estado. Mas o território na geografia ele tem essa característica não só política, mas econômica e cultural. Então, a gente aborda a ideia de território da cerveja no sentido de como que a cerveja organiza o espaço, as trocas, os movimentos das pessoas e das coisas e do capital nos aspectos econômicos, culturais e políticos, né? Porque território é poder. É poder. Então, por que o território do Brasil é do Brasil? Porque tem um poder ali. Por que existe o território das grandes cervejarias? Existe um poder ali. Por que existe o território das pequenas cervejarias? Existe um poder. Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui a questão, a gente citou o nome dos donos das cervejarias. Uhum. É um poder mais cultural
e das grandes é mais econômico. Total. Então você tem esses aspectos que você vai pontuando. Na minha tese eu coloquei territórios da cerveja Pilsen e territórios da cerveja artesanal. E aí você vai conseguindo mapear onde estão cada uma delas. Por exemplo, no carnaval. Carnaval, meu irmão, é território da cerveja Pilsen, é grandes blocos e volume, aquela coisa, milhões de pessoas. Consumo rápido. Você tem no Nordeste as festas juninas, milhões de pessoas, os patrocínios. No interior do país você tem os rodeios, tem mais de 1.000 rodeios no Brasil. Quer dizer, onde tem gente, onde tem massa, população, as grandes estão lá, porque sabem que vende. E as pequenas, elas vão nessa relação do simbólico, nessa relação do pertencimento que a gente falou aqui, e nessa questão do hábito. Pô, vocês prestam um grande trabalho aí para o quê? Criar esse hábito de falar de cerveja artesanal, de explicar, de trazer uma coisa legal para o pessoal entender por que vale a pena, quais são as coisas que vão ajudar a impulsionar a cerveja artesanal, né? Então são essas coisas que vão moldando como a cerveja ajuda a organizar o espaço. E uma coisa que a gente tem que entender é que a cerveja ela não está fora da sociedade. Às vezes a gente fica nessa bolha, né? De achar que a gente está aqui na cerveja e tal. Mas a cerveja faz parte da economia, faz parte da sociedade. Sim. Então ela caminha junto com as questões de poder, de economia, de dinheiro. Você investir na cerveja artesanal é caro. Para quem produz é para quem compra, né? Sim. E eu queria entender uma coisa que você começou a explicar agora, e você falou uma palavra que chamou muito a minha atenção, que eu achei legal, conectando também com a primeira pergunta, né? Você falou que começou o seu TCC porque você entendeu ali o papel do Grupo Petrópolis na cidade, quanto de emprego ele gerava, como é que ele impactava, não sei o que tal, papapá. Uhum. Quando você fala do como a cerveja participa ou ativa territórios, é como disparador, é como elemento de gregação, é como elemento de ritmo. O que significa o como ela participa desse território e se ela tem sempre esse papel como protagonista? Porque a gente falou de muitas festas. Se a gente não tivesse o hábito de cerveja, a gente poderia estar bebendo cachaça nessas festas. E aí, como é que é isso? Tá, essa questão da organização de espaço, né? Porque a geografia, ela trata disso, né? Do espaço geográfico. Então, assim, a cerveja, a gente estuda os pontos em que a cerveja tem a relevância. Tá. Então, por exemplo, o bairro do Anchieta, no Rio Grande do Sul, é um bairro que tem 15 cervejarias. Um bairro. Então você tropeça em cervejarias, né? Tem o tour que eles fazem. Nova Lima em Minas Gerais. Uhum. Você tem, no estado de São Paulo aqui, você tem as rotas cervejeiras. A rota de Sorocaba. A rota de Sorocaba tem 17 cervejarias. Legal. Não são todos que estão na rota, mas você tem a rota do Rio de Janeiro, a Serra. E a gente trabalhou muito com isso lá na Câmara Setorial também. Fizemos reunião com o Ministério do Turismo e tal. Então, assim, onde que a cerveja ela ajuda a organizar o espaço? Porque a cerveja, ela tá no botequim, ela tá na padaria, ela tá em todo lugar. É aquele negócio. Tem os estudos das grandes falam que elas atendem 99% dos domicílios no Brasil. Por quê? Onde você pedir uma cerveja, vai ter. Você tá andando na estrada, lá não tem nada. Para no botequim, o que vai ter lá? Cerveja. E refrigerante. São o quê? Bebidas. Aham. Se você olhar, você falou essa questão de organização de espaço, por exemplo, a parte econômica, de geração de empregos. O setor de bebidas no Brasil gera 120 mil empregos diretos na fábrica. O setor de bebidas como um todo, alcoólicos e não alcoólicos. E isso tem um efeito multiplicador. 120 mil vezes indiretos vai dar milhares, centenas, quizá milhões de empregos. E desses 120 mil, você tem alcoólicos e não alcoólicos. Metade é alcoólicos e metade é não alcoólicos, mais ou menos, assim, por cima. Dos alcoólicos, metade é refrigerante e metade é cerveja. Uhum. A cachaça e o vinho, eles ficam num patamar muito abaixo, que nem a água também. Ao não alcoólicos, refrigerante e água. Mais refrigerante, menos água, por incrível que pareça. Uhum. Então, a cerveja ela organiza o espaço a partir do momento que ela dinamiza os territórios, os espaços, as pessoas, as trocas, os fluxos. Então, por exemplo, para você estudar cerveja na Alemanha é mais fácil, porque ela está em todo lugar. Você tem um mapa do território da Alemanha dividido. Você tem lá no sul, lá, a questão de Munique, aí em Berlim está mais no norte. Aí você tem a região lá da Altbier, com a Kolsch e tal. Você tem um mapa mais delineado, porque os caras estão lá milhares de anos, né? Uhum. Agora, no Brasil, isso é mais recente. Então, você vai mapeando isso e a gente tenta buscar no passado. Aí, é mais difícil. O Sérgio Barra esteve aqui, trouxe bastante coisa para a gente conversar. A gente está escrevendo um livro junto com uma colega lá de Santa Catarina, a Silvia. Que maneiro. Então,
Aí fica um pouco mais difícil, porque o Brasil é um país muito jovem, né? Mas a cerveja é importante no mundo inteiro. Legal. Você tinha deixado aqui só umas observações pra gente tocar nesses assuntos, né? A invenção do chopp. E da Mouse Beer. E a Mouse Beer na Europa. Fala disso aí um pouquinho pra gente aí. Na Europa e no Brasil. É porque, assim, quando a gente falou das questões econômicas, políticas e culturais, quando a gente vai avaliar a cultura, como que a cultura contribui na formação territorial da cerveja, a gente tem que ver como que o hábito de tomar cerveja no Brasil estabeleceu locais de preferência. Então, quem ajudou isso foi, e são exemplos de curiosidades, mas que ajudaram também nesse processo, é o chopp e a Mouse Beer. O chopp é uma invenção brasileira, né? Porque o nome, chopp e tal, porque você vai lá fora, é um tap, né? Uhum. Na torneira, não tem chopp. O que é chopp? Só que isso é tão cultural que está na norma do Ministério da Agricultura, né? A instrução normativa que regula o padrão de identidade e qualidade da cerveja, você tem lá chopp e Mouse Beer. Porque a cultura do Brasil foi criando esse hábito, e esse hábito organiza o território, de você pedir o chopp. Na regra tá lá, chopp não pasteurizado. E qual que é a história disso? O chopp, ele vem de um vocábulo alemão antigo, que é Schoppen, que é a unidade de medida, que é 500 ml. Porque lá na Alemanha é tanta cerveja que eles não pedem cerveja, eles já pedem a medida já. Me dá meio litro, me dá 1 litro, que é o... Ai, gentileza. É o MES, Porra, me dá meio litro. Dá 1 litro aí, que é o MES, né? Aham. Aquele copão lá da Oktoberfest. Aham. O cara fica, ai, MES. Porque qual que é a tradição deles? Sentar no Beer Garden, tá tomando cerveja. E aí no Beer Garden serve a cerveja da casa. E aí então eles não vão pedir qual cerveja, eles vão pedir a quantidade. Eu quero meio litro, eu quero 1 litro. E dá-lhe cerveja. Uhum. Então, isso no Brasil se tornou uma cultura que se chega ao ponto de alguns bares você pedir o chopp com mais colarinho, com menos colarinho. Por quê? Cremoso. A extração de CO2 cria aquela cremosidade que é diferente da garrafa. Total. Isso aí não precisa ser especialista para saber. Desce mais leve. Não, tem gente que vai para os Estados Unidos e fica puta porque não recebe chopp com creme, recebe seco, com fio de cabelo ali. Tradição inglesa lá, que as cervejas têm carbonatação. Tem gente que fica com ódio. Então, no Brasil, você tem essa tradição e você tem lugares que você pode pedir só o creme. No Bar do Pinguim, no Ribeirão Preto, você pede, eu quero um copo de só o creme. Aí eles colocam lá a torneira para trás, só vem o creme. Por que existe uma torneira dessa? Porque o povo pede. Por que o povo pede? Porque é um hábito. Sim, é cultural, total cultural. Cultural. E isso organiza o território, porque a cultura organiza o território. Perfeito. Muito bom. Pô, até o Michael Jackson, não o da Pepsi lá, né? Do show. Mas o Michael Jackson, o jornalista, ele veio no Brasil em 1999 e ele foi aonde? Ele foi onde tinha cerveja artesanal, Ribeirão Preto. Mas você não consegue visitar Ribeirão Preto sem ir no Pinguim. Uhum. Ele foi lá na Colorado, lá do Marcelo Carneiro, mas foi no Pinguim. Uhum. E o que ele gostou? Do chopp. Claro. Tá no site dele lá. Ele gostou do chopp do Pinguim. Por quê? Isso aí. Não tem lá pra ele. Ainda mais ele que é inglês lá, não tem. É, outra coisa. É cultural. E a Mouse Beer é uma história mal contada no Brasil, assim, né? Existe a lenda, assim, de que ela é uma cerveja de massa, aí, uma American Light Lager que deu errado, você enfia caramelo, extrato de açúcar, você enfia alguma coisa aí e põe pra vender. Uhum. Isso pode acontecer? Pode, ninguém tá lá pra saber, né? Mas a origem disso é bem curiosa e pouco comentada. Na verdade, fazer uma pesquisa bem, assim, exploratória pra descobrir isso, que tem que entrar lá no site em alemão, né? E aí dá ali o Google Tradutor. Não é? Dá, isso aí salva, né? Não tem como, alemão não dá. Inglês a gente arranha, mas alemão não dá. Então, a Mouse Beer, aí como pesquisador, você tem que ir nas fontes seguras. Porque se você meter lá Mouse Beer na internet, dá um enter, sai um monte de coisa. Mas e aí? Sim. E o critério científico? Você tem que ir na referência segura, né? Então, eu fui no Oxford lá do Garrantioli. Né? Você mete Mouse Beer lá, sai Mouse Beer no verbete Table Beer. Uhum. Que é um estilo que está no Brewers Association, no guia do Brewers Association. Tem a vertente belga e alemã. Como todas as cervejas, tem suas vertentes. Uhum. História dinâmica. E essa é uma cerveja, na Bélgica, uma cerveja que pode receber adição de açúcar, uma cerveja leve, uma cerveja de cor âmbar para escuro, que tradicionalmente é chamada Tafelbier, de 1 a 3% de álcool, quer dizer, uma cerveja leve.
né? Uhum. E lá, é engraçado que tem um relato lá no Vox. E aí eu fui confirmar isso nos sites e tal. E aí tem lá, muitos belgas mais velhos se lembram com carinho de como foram apresentadas a cerveja para seus pais no almoço de domingo, com um cofre de Tafelbier. Que é aquele negócio, cerveja de 1% e tal, domingão, calor, domingão na família lá. É aquele negócio, molhar o dedinho na espuma, dar um golinho. Aham. Na década de 80 é normal. Total, Apenas mais um domingo familiar. Não é? total. Mais um domingo só, mais uma macarronada com cerveja. E da onde vem isso? Porque lá no desenvolvimento da cerveja, você teve um movimento muito de temperança contra o álcool, né, e tal. E aí eles fizeram os tônicos, né, com ervas e tal. E aí a Tafelbier era esse tônico pela cerveja. Então os cervejeiros criaram seu tônico para dizer, olha, esse aqui tem menos álcool e tal. Que é tudo uma questão de mercado também, né? Uhum. Os estilos vão se criando para se adaptar ali ao mercado. Total. E na Alemanha, a história é sempre mais profunda, né? Porque os caras estão nisso há milhares de anos. E lá, a Malzbier, ela vem da Braunschweiger Mühle. Isso é uma coisa que eu não conhecia. E eu fui pegar nos livros aí, nas referências. Braunschweiger é uma cidade perto de Hannover, lá na Alemanha, que fazia parte da Liga Hanseática, que dominava o mercado no norte da Europa. E os portos e os comércios. E as viagens ultramarinas. Tanto na Alemanha como na Holanda e os países que dominavam o comércio ultramarino no século XVII, 1600, 1700. E o que essa cidade fez? Uma cerveja forte, escura, nutritiva para aguentar a viagem ultramarina. A gente estuda muito a história da IPA, Uhum. que precisou aumentar a carga de lúpulo e carga de álcool para aguentar a viagem. Uhum. Eles fizeram a mesma coisa lá em Braunschweig. Então tem relatos aí deles falando que essa cerveja era boa para a saúde. Por quê? Porque quem tomava a cerveja mais fraca podia estar estragada, o cara passava mal. Quem tomava essa, não. Porque o negócio ficar 3 meses lá em temperatura normal, tem que ter muito álcool para poder sobreviver a essa viagem, né? Então, e ao passar do tempo, da mesma forma que a lei da pureza alemã proibiu as coisas por causa de falsificação, lá também tinha falsificação dessa cerveja, e é muito malte, então era muito caro. A pessoa começava a colocar outras coisas para vender, para falsificar, e a pessoa foi restringindo, criando regras, e essa cerveja foi virando menos álcool, menos malte, e aí foi evoluindo para uma cerveja. Hoje, a Braunschweiger, lá na Alemanha, ela é usada para culinária. Ela não é usada nem mais para beber, porque houve essa evolução do estilo. Mas a Malzbier vem dessa característica de uma cerveja escura, tem propriedades de saúde. Então, isso veio para o Brasil com os alemães, porque ali perto também tem o Porto de Bremen e o Porto de Hamburgo, que é onde saíram muitos alemães que vieram para o Brasil no século XIX. Perfeito. Bom, eu já aprendi, então, que quando veio para o Brasil, a Braunschweiger, ela é usada para culinária, beleza, tá tranquilo e tal. A Tafelbier, ela, quando chegou aqui, virou Tafelmann, beleza, já entendi isso, que diziam que tinha álcool Tafelmann lá, o antigo Tafelmann. Para quem tem idade, reconhece. Mas você falou uma parada aí exatamente da lei da pureza e tal, e aí eu queria entender isso, a relação da política com a cerveja. Como é que a gente pode entender esse movimento? Isso tá na história da cerveja desde os primórdios, né? A política tá onde o dinheiro tá, né? A política veio para organizar isso um pouco, né? Então, assim, sobretudo no Brasil, atualmente, né? Essa questão da política e do dinheiro, né? Isso é um pouco daquela vertente ali da questão política da criação do território, ou seja, a política exerce, então o território tem o seu caráter normativo. Uhum. Ele vai criar normas para a produção dos bens e serviços, dos fluxos de pessoas de capital que organizam o território. E todos os setores sofrem isso. E a cerveja também. E a cerveja, ela tem uma característica interessante, porque em todos os países, pensando agora em América do Sul, todas as cervejarias são do século XIX, 1800. Vai no Chile, 1800. Vai na Argentina, 1800. Por quê? É quando veio a imigração e aí os imigrantes falaram, não, vou produzir a cerveja que eu bebo lá, do jeito que dá aqui, né? Às vezes não tem malte que eu quero, não tem o lúpulo que eu quero, eu vou dando o meu jeito. E isso aconteceu no Brasil. Então, foi crescendo essa produção nacional, e aí você tem muito um debate sobre indústria nacional, quando começa o primeiro surto industrial no Brasil, lá no final do século XIX, e é quando começa o debate entre as pequenas e as grandes. Por quê? A cerveja artesanal, que a gente fala hoje, antigamente era a cerveja de alta fermentação. Hoje você não divide assim. Uhum. Mas antigamente você dividia. Por quê? Imagina você conseguir gelo
em 1850. Cara, vinha gelo do Canadá, do navio. Vinha gelo, você comprava X, chegava metade. O cara colocava palha, tudo isso aqui lá. Sorvetes, essas coisas eram da modernidade. Então o discurso da modernidade era muito sedutor. Imagina, você quer coisas novas, né? Você estava em 1800 no Brasil, a população é rural. Quem está na cidade quer novidade. O Brasil, ele sofreu um surto de modernidade muito rápido. A Europa foi se modernizando lentamente, feudalismo, comercialização, capitalismo, cidades. O Brasil é tome metrópole, tome modernidade, tome industrialização. E aí, cara, isso gera problemas sociais que a gente vive até hoje. Mas voltando no caso da cerveja, então, os primeiros alemães chegaram, os portugueses vieram, você tem começo 1820, 1930, os primeiros relatos aí de cerveja no Brasil, de forma artesanal. O cara vai lá, produz cerveja no fundo de quintal, vende para os amigos, tem a festa lá da comunidade dele e tal. E aí começa isso virar mercado, começa a vir investidor. Por exemplo, a Brahma no Rio de Janeiro e a Antártica em São Paulo, que são os expoentes das grandes. A Antártica começou com uma fábrica de gelo. E aí tava ocioso lá o gelo, aí o cervejeiro precisava de gelo, ele tava ocioso, falou, vamos juntar aí. E aí fizeram lá a Antártica, mas só alavancou quando um investidor do Porto de Santos, que tinha bala por causa da exportação, entrou com um recurso. E aí trouxe o quê? Máquina de frio. Trouxendo máquina de frio, aí você consegue fazer baixa fermentação. E quem consegue fazer baixa fermentação? Só quem tem dinheiro. E aí começa a disputa das pequenas com as grandes. E o Estado regula o poder. Ele é o poder e também regula esses conflitos e interesses do poder. Então você tinha as pequenas e as grandes. Então as pequenas eram as de alta fermentação e as grandes de baixa. E aí você tinha uma diferença de imposto. Isso é uma coisa que a cerveja artesanal luta até hoje e é difícil. A gente está lá na Câmara Setorial debatendo com as grandes não têm grandes problemas nessa diferenciação, porque a luta é lá em cima, né? Sim. O de baixo ele precisa de ajuda porque ele é um empreendedor por natureza, né? O cara tá lá desbravando, é complicado empreender no Brasil. E aí você tinha uma diferença de imposto das ales para as lagers. Por quê? Por causa de volume de produção. Você produz muito mais, você vai pagar mais o cara que vende ali no armazém dele e tal. E aí as associações desses produtores foram se organizando. E, por incrível que pareça, as grandes cervejarias, elas conseguiram se organizar em 1940, no Sindicerv, que tem até hoje o Sindicerv. E em 1948, a diferença de tributação acabou. Então, cerveja é tributada igual. E aí, se eu sou tributado igual aos grandes, eu não vou conseguir competir. Entendi. Então, em 1940, você tinha 200 cervejarias no Brasil. Você só voltou a ter 200 cervejarias no Brasil em 2010. Cara, por quê? Depois disso aí, você tem uma queda grande no número de cervejarias, a expansão vertiginosa da Brahma e da Antártica, e você tem essa concentração de mercado e diminuição dessa diversidade que a cerveja artesanal ou a cerveja de baixa fermentação trazia na época. Que é isso que a gente estava falando. Ir no botequim do Seu Manuel, comer lá os quitutes lá que veio de Portugal, outro da Itália, o alemão que tem lá o chucrute dele e tal, e tomar a cerveja que ele faz. Agora, muito mais fácil e barato tomar uma Brahma e uma Antártica, que já tem uma estrutura, uma distribuição, preço mais barato, e aí é centralização do capital. Para ilustrar essa diferença, a gente tem a curiosidade da cervejaria Santa Maria, no Rio de Janeiro, na Rua da Carioca ali. Vocês sabem melhor do que eu. Sim. Em 1912, o jornal foi lá e falou, essa cervejaria de baixa fermentação, de alta fermentação, essa artesanal, ela não tem higiene, tá no domínio das ratazanas, e era o slogan deles. E aí o jornal concorrente falou, não, eu fui lá, não é isso não, conheço o cara, tá tudo limpinho. Mandaram um médico sanitarista para dizer, olha, não, é tudo tranquilo e tal. E aí, mas a polícia foi lá e proibiu a venda no salão da cerveja. Então, existe uma relação de poder entre essa relação das grandes e pequenas. E isso impacta nas grandes e pequenas cervejarias do Brasil. Nossa, eu achei sensacional que você falou que, sei lá, em 1948 ou 1940 a gente tinha 200 cervejarias no Brasil e a gente só voltou a ter esse número em 2010. Gente, isso é muito legal, é terrível e muito legal ao mesmo tempo a gente entender a história que aconteceu e ela acontecendo novamente. Eu espero que a gente consiga sair diferente dessa vez, né, nesse outro momento da história. Pra
gente dar prosseguimento a esse papo que fala tanto de sociedade e cerveja, e eu achei que esse assunto ia ser interessante por isso, que ia trazer essas maluquices, essas curiosidades pra gente, né? Aí, sobre a sua nova pesquisa sobre a trajetória etílica brasileira, conta pra gente como é que chegou nessa ideia e como é que ela se desenvolve. E aí você vai contar pra gente, dentro dessas respostas, que vai ser um bloco de 3 perguntas, sendo 2 que vão ao ar aqui pra todo mundo e uma que é extra, que só os nossos mecenas vão ouvir. Então, primeiro você vai contar um pouco dessa trajetória etílica brasileira. E aí depois a gente vai falar sobre as curiosidades de cada ponto. E o primeiro ponto, já vou deixar aqui para você já ir respondendo, o segundo o Leandro vai te perguntar depois, mas o primeiro ponto é o Cauim. Então, conta essa história da trajetória e já solta a curiosidade do Cauim pra galera saber. Conta pra gente. Pô, esse é legal, porque assim, quando eu tava fazendo um doutorado, eu fui estudar as origens da cerveja no Brasil. E isso é muito difícil de desbravar esse tema, porque tem pouca referência, né? Então você tem que ir lá. Publiquei um artigo sobre a cerveja no Brasil holandês e tal, que a gente conseguiu resgatar, que tinha uma colega nossa da Serva Candanga lá de Brasília, quando eu morei lá, que ela tava na Holanda e perguntando sobre a invasão holandesa no Brasil, e a gente trocou ideia e fez um artigo, né? E a gente foi nos arquivos, foram na Biblioteca Nacional, ela foi nos arquivos lá da Holanda pra gente tentar buscar da onde vem, quem foi, quando. E aí eu fui, pô, beleza, mas pô, já tinha bebida alcoólica no Brasil, né? Os índios bebiam o quê? E é o Cauim, né? Tanto é que tem a cerveja aí da Colorado Cauim, que eles usam mandioca e tal, mas daí eu fui entender melhor isso, né? E aí tem as pesquisas, a gente vai nas pesquisas acadêmicas, né? Tem um doutorado que é Selvagens Bebedeiros, desses nativos que faziam a cerveja deles, que era o Cauim. O Cauim é um nome genérico para toda bebida alcoólica ensalivada, né? Porque na América do Sul, na América Latina, você tem um processo de bebida ensalivada, né? Você mastigar o milho ou a mandioca, e aí essa mastigação fazia essa função das enzimas de quebrar os grandes açúcares para eles ficarem fermentáveis, né? Na Europa é um malte, né? Eles foram descobrindo isso ao passar dos anos da tecnologia, então você tem essa diferença, né? E aí eu fui ver essa tese e vários estudos que existem atrás disso, para entender como que a bebida fazia parte da sociedade nativa, dos indígenas, né? E aí eu fui descobrir que a cerveja deles, né, o Cauim, tinha um papel central na sociedade deles, né? Se a gente está falando aqui de territórios da cerveja, a gente tem que buscar os locais que tem mais destaque, a cerveja é mais relevante. Lá não, lá a cerveja era muito central na organização da sociedade. Por quê? Porque a cerveja colocava eles, como eles têm uma cultura falada, né, eles não escrevem, como eles uma cultura contada, eles têm que ficar revivendo a cultura deles, todo grande evento, para isso não se perder. E para eles poderem falar próximos ao Deus, você precisa de um elemento inebriante. E aí, tanto o cigarro, no caso aí, né, o fumo, e quanto a cerveja, no caso o Cauim, dava a eles essa proximidade divina de o xamã dizer, olha, é assim, assado, tal, ó, tô vendo o espírito do seu pai, o espírito do Deus da selva, o Deus do rio, o Deus... E aí eles iam contando a sua história, eles iam propagando a sua cultura, eles chamam essa relação de permissividade que a cerveja dava para eles em relação ao divino e ao social, de cultura material corporificada. Então eles estão trazendo a cultura para dentro do agora. Eles estão vivendo isso no dia a dia. E aí a gente tem os principais relatos dessa relação são dos tupinambás, que estavam no litoral brasileiro. É o primeiro contato. O Tupi, Guarani e o Tupinambá tá nessa linha do Tupi, Tupinambá e Guarani mais pro centro. Então os chefes tupinambás, quando eles precisavam tomar uma grande decisão, o que eles faziam? Churrascão. Não, no caso deles era cauinagem. A gente faz um churrascão pra comemorar, né? Chapa o coco, porra. É, pô, churrascão. O deles era o quê? Cauinagem. Vamos fazer um ritual aqui pra saber se a gente vai atacar a tribo adversária ou não. Vamos fazer um ritual aqui pra saber se os deuses falam pra gente ir pra outro lugar ou ficar aqui. Ó, o menino vai fazer o ritual pra atingir a idade adulta. Cauinagem. Ó, a menina virou mocinha. Cauinagem. Caraca. Os caras bebiam, assim, era a forma deles sociabilizar. Que é muito mais legal você conversar tomando cerveja, que traz isso aí, que é essa permissividade, no caso aí da relação de vida, mas essa sociabilidade que a gente tem hoje. A gente faz exatamente a mesma coisa que os índios faziam. Então, essa trajetória típica que eu tento resgatar é o seguinte: como que
a formação da sociedade brasileira empresta elementos para a gente entender por que a gente bebe hoje desde que a gente bebe. Porque a gente é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Por quê? Não é um acaso. Existe uma história que vai contando isso. Existe uma trajetória que vai contando isso. Faz sentido. Então, os índios emprestaram isso pra gente, apesar que a gente não tenha feito um processo de dizimar a população e a cultura indígena, isso emprestou isso pra gente e é importante a gente resgatar isso e valorizar a cultura indígena. E eu posso dizer com tranquilidade, se a gente bebe cerveja como a gente bebe hoje no Brasil, devemos aos indígenas. Também é uma das vertentes, por isso que é uma trajetória. E aí a outra trajetória é a cachaça, né, que seria a segunda pergunta aí da linha da trajetória etílica. Eu ia te falar isso, para soltar assim. Primeiro que já que vamos botar referência, estamos de referência sobre o mesmo objeto, vamos lá, sou obrigado a concordar com o palestrinha. Boa, Rogerinho. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E aí, vamos falar então da bebida, que eu acho que é uma das bebidas mais naturais do Brasil, né? Fala sobre a cachaça, por favor. A cachaça, ela sofreu no Brasil o mesmo preconceito que as bebidas destiladas sofreram no mundo. O gin, lá na Europa, sofreu o mesmo processo. O gin é uma bebida do proletariado, uma bebida que te leva a um estado de... E aí os termos da época são os piores possíveis. Os pubs, né, os public houses cresceram na Inglaterra, na Grã-Bretanha, pela taxação excessiva do gin. Na Holanda também. Então, as bebidas de grande concentração alcoólica sofreram esse processo. No Brasil também. Mas por que a cachaça está na transição etílica brasileira? Porque o português chegou no Brasil, aí ele encontrou o índio e toda a sua cultura e aquele negócio de... aquela lenda de espelhinho, por ouro e tal, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte, o índio não ia abandonar a cultura dele para abraçar a cultura de um cara de fora do nada. Quais as ferramentas que os portugueses utilizaram para catequizar, domesticar esse indígena? Porque foi uma imposição de cultura, né? Existe o mito fundador da sociedade brasileira que vivemos uma harmonia cultural, né? Vivemos uma democracia racial. O meu professor de filosofia, quando tinha esses mitos, ele falava isso aí são colóquios flácidos para sono de bovinos. O que no interior a gente chama de conversa mole para boi dormir. Então, maravilhoso. Esses mitos fundadores foram contando uma história bonita da formação da sociedade brasileira. Mas o português escravidou, estuprou, acabou com a sociedade indígena. Acabou. Porque como a sociedade indígena não escreve a sua cultura, não registra, ela é falada. E se você destrói o tecido social, acabou a cultura. Total. Porque a gente lembra, nossos avós vai contando, mas você vai tirar a cidadania. Tem o documento, tem o registro do navio que chegou, não sei o que lá. Vai pro descendente do indígena, não tem nada. Vai pro descendente do cara que veio da África, não tem registro nenhum. Então, a história dele é apagada. Existe uma opressão da cultura europeia em cima da cultura nativa e dos negros que foram escravizados, tirados do seu continente, vindo para cá obrigados a trabalhar. E a cachaça foi um desses mecanismos de imposição cultural, porque quando você oferece a cachaça para o índio, você está dando, um historiador francês dos grandes ícones aí, o Braudel falava que é o presente envenenado dos europeus aos nativos americanos. Por quê? O cara já gosta de bebida alcoólica, porque isso organiza a sociedade dele. Uhum. Aí a cerveja dele tem 4%, 5%, 3%, que é a fermentação natural ali, vambora. E aí você vem com destilado. Hoje em dia o destilado tem 40% em média, mas na época tinha uns 25%. Pô, você tá acostumado com 3, quase, então um negócio de 25, meu irmão, Deus baixou aqui, Deus do sol, Deus da desce, todos os deuses. E aí, cara, o cara não sai caçar, o cara não sai fazer nada, o cara fica... O tecido social, a organização social acabou. É um torpor, né? É. Um torpor absoluto. Uhum. Tem um relato de que os índios tiveram suas resistências também. Eles tomaram de assalto um navio português e foram caçar o que tinha lá dentro. Tinha a bagaceira, né? Uhum. Que vinha de Portugal. E aí, os médicos, os pesquisadores, naturalistas que vinham descrever, estavam contando lá que os indígenas falaram: eu não sei que qualidade é esse de cauim. Eles achavam que era cauim, que é o quê? Bebida alcoólica. Uhum. Mas a gente bebeu e a gente ficou 3 dias sem conseguir levantar. Por quê? Bebia e voltava, porque eles achavam que era cauim, só que o negócio é 5, 6, 7 vezes mais potente. Então, isso foi degenerando o tecido social
e a cultura. E aí é mais fácil de você dominar, de você acabar com essa cultura. Além disso, a questão da religiosidade, catequizar o índio e tal, existem lista de formas de acabar com a cultura indígena, é grande, né? É vasta. Sim. É grande. E nessa questão aí da cachaça, falando um pouco mais do negro, né? Tem o mito também de dizer que o negro inventou a cachaça de pinga porque destilava e pingava e derdia, porque é água ardente que cai e machuca a ferida que sofreu lá a batida. Tudo são mitos, né? Mas assim, o que é relatado, que está na história, é que a cachaça era dada pro negro escravizado para ele aguentar ficar trabalhando 16, 18 horas por dia. Entendi. Hoje em dia, você não precisa ir lá pro século XVIII. Hoje, o cara que é um carpilote, o cara vai lá com a cachaçinha dele porque é trabalho pesado. É só, e o cara, aí você toma um álcool, você tem sentimento do quê? Relaxamento. Você tem a dopamina no seu cérebro. E aquele negócio que é terrivelmente assustador, nefasto e todos os adjetivos ruins que você puder falar, fica mais tranquilo. Então, a cachaça era dada para o escravo para ele aguentar apanhar, Amortecê-lo. para ele aguentar trabalhar. Ou seja, a história da trajetória típica brasileira é manchada de sangue de fora a fora. Puta que pariu. Puta que pariu, Marquinhos! Puta que pariu! Caraca, tá referência em cima de referência. Tá show. Caralho! Só magia top. Então, o que acontece? Você tem dados pra gente trazer aqui. 25% dos escravos trazidos da África pro Brasil. De 1710 a 1830, mais 100 anos. Esse volume total de escravos, 100 anos trazendo escravos da África. 25% foi trocado por cachaça na África. Caralho. Trocado. Então, a cachaça, ela introduz uma mercadoria e um hábito também na formação da cultura brasileira, que é o cara toma para aguentar a pancada. E aí, como que isso é transportado depois do fim da escravidão, né? Enfim. Uhum. O que acontece? Estrada Real, Paraty, Ouro Preto. Paraty tem indicação geográfica de cachaça, Paraty é referências. Conhece melhor que eu. Paraty faz a cachaça, leva para Minas, que era o centro da exploração mineral no Brasil, no ciclo do ouro, Minas Gerais. E aí, esse caminho da Estrada Real era um caminho de trânsito entre ouro, escravo, cachaça. Ok. Quando você tira o escravo da jogada, que está proibido, continua o quê? O que sobrou? Ouro e cachaça. O cara que fazia cachaça para trocar por negro, ou fazia esse... O cara, ele não vai deixar de fazer cachaça, porque é a única coisa que ele sabe fazer. E aí, esse cara vai continuar fazendo cachaça. Por isso que essa estrada também, Minas Gerais também, se desenvolve, existem outros fatores, é claro, mas esse é um dentro dessa trajetória típica, que conta essa história de como que a cachaça ajudou a introduzir um hábito de consumo de bebida alcoólica no Brasil, acompanhando a formação da sociedade brasileira, matriz indígena, matriz africana e a matriz europeia, que a gente vai falar depois. Perfeito. Cara, que tema. É assim, acho que a gente vai ter que voltar a falar só sobre isso. Porque assim, a cabeça fica mil. Mas, cara, infelizmente a gente tem que chegar ao fim. Acabou? Acabou. Acabou o programa. Acabou. Cara, muito obrigado, Eduardo. Caralho, eu tava aqui te ouvindo e pensando assim, caralho, a cabeça explodindo. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente tem que voltar a falar e dar um foco especial a esse período. Acho que vai ser muito bacana. Brigadaço, obrigado por essa aula, por essa troca. Pô, valeu demais. Eu, só para complementar o que o Leandro falou, já fica aqui o convite para a gente tratar desse tema que você falou sobre a cachaça especificamente e a forma que ela virou um grilhão, né? A forma como ela era uma prisão sem ser uma prisão, sabe? Então, vamos aprofundar nesse tema, Eduardo. Você vai virar convidado recorrente aqui. Já queria te agradecer mais uma vez. E a gente encerra esse programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Paulo Oliveira, Fernanda Santos, Gabriel Almeida, Rogério Peixoto, Bárbara Soares. Muito obrigada. E, Leandro, o que a gente fala todo o programa no final? Até semana que vem. Puta merda, Marquinhos! Até semana que vem, meus amigos!
beba menos, beba melhor, beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.